Irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 11. João, capítulo 11. Apenas a parte inicial do verso 25. João 11, 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Vamos à epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 10. Apenas a primeira parte do verso. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Vamos orar uma vez mais. Amado Pai Celestial, confiamos no pleno suprimento da Tua graça para mais esse tempo de comunhão na Tua palavra. Sobretudo te pedimos, Senhor, que seja o Senhor mesmo quem tome Teu cajado, Teu óleo, Tua vara e caminhe no meio de nós como o bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor das ovelhas. Confiamo-nos a Ti, Senhor. Dá-nos tanto Tua palavra quanto Tua presença. Assim oramos, esperando toda a habilitação das Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus é que pedimos. Amém. Amados irmãos, esse capítulo 11 do Evangelho de João vai registrar a segunda visita do Senhor a Betânia. Nós não teríamos condição de repetir o que falamos ontem, mas em uma ou duas palavras eu gostaria de recordar algo para muitos outros que nos estiveram aqui. Nosso Senhor visitou esse lar de Betânia pelo menos 7 vezes. Nós temos nas Escrituras, nos Evangelhos, 7 registros. Mas podemos supor com uma certa segurança que o Senhor visitou esse lar muitas vezes mais. Por exemplo, quando ele sobe para Jerusalém, a sua última subida para Jerusalém, ele passa por Jericó, ele cura um cego, ele salva Zaqueu, ele está subindo em direção a Jerusalém. E quando em Jerusalém, ele então busca um retiro, porque ele estava sendo perseguido, foi colocado como que um anúncio para que aqueles que tivessem notícia dele o denunciassem. Veja isso. Como se o Senhor fosse um criminoso ou um bandido. E então nosso Senhor faz um pequeno retiro para uma cidade chamada Efraim, a 30 quilômetros ao noroeste de Jerusalém, próximo já à entrada do deserto da Judeia, muito próximo a Jerusalém, 30 quilômetros. Isso está no final do capítulo 11 do Evangelho de João. Nosso Senhor então vai para esse lugar e ele tem um tempo de retiro ali. Por quê? Porque a partir desse lugar de retiro, ele entra em Betânia. E esse será o nosso tema, a terceira visita do Senhor, amanhã cedo, se o Senhor permitir. Então, quando ele entra ali, ele é ungido por Maria de Betânia, uma das irmãs daquela casa, e ele passa toda aquela semana ali, em contato com autoridades, em diálogo com elas ainda, na sua última semana. E Marcos capítulo 11, que será nosso tema ainda avante, registra no mesmo capítulo, Marcos 11, 3 visitas do Senhor a Betânia. E o que ocorre nessas 3 visitas? Qual é o contexto delas? Iremos ver amanhã, se Deus permitir. O que isso significa? Que é muito provável, meus irmãos,
que nessa última semana do Senhor, desde a chamada entrada triunfal em Jerusalém, quando ele é aclamado como rei, Hosana, o que vem em nome do Senhor, até a cruz, nós temos 7 dias. E é muito provável que o pernoite do Senhor, a cada dia desse, tenha sido em Betânia. Temos certeza que alguns deles foi, porque assim Marcos registra, nós chegaremos lá oportunamente. Então são 7 visitas registradas, mas provavelmente o Senhor foi muitas vezes mais ao lar de Betânia. Por quê? Primeiro, nós mencionamos ontem que cada visita do Senhor a esse precioso lar tinha um triplo propósito. O primeiro deles era revelar a este lar o que estava no coração deles. Ou seja, a necessidade de avanço, de ajustes, a desordem daquele lar, o quanto eles careciam do Senhor para que esse lar fosse ajustado em todos os aspectos. Dissemos ontem que na primeira visita que já estudamos, Lázaro nem estava lá, provavelmente, porque ele não é mencionado. Apenas Maria e Marta são mencionados. Se ele estivesse lá, ele não teve nenhuma participação em nada do que aconteceu. Talvez ele estivesse lá, mas ele estivesse completamente indiferente. Ou mesmo não estivesse ali. Assim começou essa história. Maria estava quedada aos pés do Senhor, ouvindo seus ensinamentos. Marta estava inquieta, ansiosa, preocupada, distraída, como vimos ontem. Analisamos todos esses termos aí, porque nos interessam. Ela estava em um ambiente onde o Senhor estava. Ela estava com a sua irmã quedada aos pés do Senhor. E ela estava ocupada em muitos serviços, como diz o texto. O Senhor não faz uma crítica negativa a Marta, como muitos de nós talvez pensemos. Mas o Senhor dá uma palavra de ajuste ao coração de Marta. Nós falamos que aquele termo que examinamos ontem, Marta, Marta, 2 vezes ele repete seu nome. Há 7 duplos chamamentos na Bíblia. Apenas 7. Mais uma vez estamos aí com o número 7, né? Que na Bíblia fala de algo completo, de plenitude. 3 vezes no Velho Testamento e 4 vezes no Novo Testamento. No Velho Testamento o Senhor diz Abraão, Abraão. O Senhor diz Jacó, Jacó. E o Senhor diz Samuel, Samuel. São 3 duplos chamamentos. No Novo Testamento nós temos Marta, Marta, Simão, Simão, Jerusalém, Jerusalém e Saulo, Saulo. Cada um dos duplos chamamentos tem um sentido bem particular. Por um lado, é uma palavra de afeto. Por isso o nome é repetido. Atenção dedicada a alguém. Então, por um lado, o duplo chamamento fala do afeto do Senhor por esses, que já citamos, esses 7 em particular, a quem são proferidos os duplos chamamentos. Mas há uma outra intenção em um duplo chamamento. E é exatamente essa necessidade do ajuste, do reencaminhamento. O primeiro deles lá, Abraão, Abraão, quando é que foi proferido? Em Monte Moriá. Quando Abraão já tinha amarrado seu filho no altar, já tinha levantado a sua adaga, então ele ouve aquela voz, Abraão, Abraão, não faças isso, porque agora sei que temes a Deus e toda a história que conhecemos. Então, por um lado, o duplo chamamento fala da afeição, da atenção dedicada do Senhor a alguém, a quem ele está fazendo esse chamamento. Por outro lado, a necessidade de ajustes. Então, quando ele diz Marta, Marta, o que ele está falando? Como dissemos, ele não está proferindo uma palavra simplesmente criticando o que Marta está fazendo. Não, não foi assim. Ele está proferindo uma palavra de ajuste ao coração de Marta. Que ajuste? Ele deixou bem claro. Ele diz, Marta, Marta, andas inquieta, agitada e te preocupas com muitas coisas. Pouco é necessário. Que ajuste mais fino, delicado, do nosso amado Senhor com relação a essa querida serva chamada Marta. Pouco é necessário. Essa frase em si já nos diz muito. Citamos ontem que um dos estudiosos desse livro, que se aprofunda nele de uma maneira muito linda, Alfred Plummer, ele diz que esse termo do Senhor sugere que Marta estava em uma atitude impaciente. Como que pensando, está chegando a hora do almoço, nosso mestre está aqui ensinando há tanto tempo, minha irmã me deixou servir sozinha,
Não é isso que ela diz? E agora a hora do almoço está chegando e alguém tem que fazer alguma coisa. Então o Senhor disse, pouco é necessário. E esse irmão que citei então, interpretando o sentido dessa frase, ele a explica assim. Marta estava preocupada em oferecer um grande banquete. Não uma refeição comum, mas um grande banquete. Mas então o Senhor diz, não. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas, veja isso, muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Que coisa linda, meus irmãos. A simplicidade do coração do nosso Senhor Jesus. Mas ele não conclui aí. Ele ainda diz, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Tua irmã escolheu a boa porção e esta nunca lhe será tirada. Qual era a boa porção? Está muito claro, não é? Quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos, ou a sua palavra. Qual é a boa porção? A palavra do Pai através dos lábios do nosso Senhor Jesus. Porque quem era ele? O que ele disse sobre ele? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. Então a boa porção é a revelação do Pai através do Filho encarnado, do Verbo encarnado. A boa porção. Então essa palavra de ajuste, ela foi tão significativa para Marta, que quando nós chegarmos amanhã, se o Senhor permitir, a terceira visita, já que hoje examinaremos a segunda, nós vamos ver o que está acontecendo. De novo, Marta estará servindo. Lázaro estará à mesa. Mas agora não tem nenhuma palavra mais de ajuste para Marta. Porque agora o serviço de Marta está ajustado. Então, quando o Senhor faz a primeira visita e até a última, também como dissemos ontem, o que ele está fazendo? Ele está levando esse lar de uma determinada condição, ele os amava. Ele encontrou ali algo que ele não encontrava em Jerusalém. Jerusalém virou as costas para o Senhor. Jerusalém escarnecia do Senhor. Jerusalém transformou aquele templo que seria um lugar para o nome do Pai em um covil de ladrões, promíscuo, corrupto. Os sacerdotes estavam em conluio com os cambistas. E os sacerdotes recebiam propina para poder aprovar sacrifícios que não seriam aprovados, para serem oferecidos. Nosso Senhor viu tudo isso acontecendo. Quando atingimos Marcos capítulo 11, você vai ver como foi que o Senhor viu isso. E se o Senhor nos ajudar, nós vamos compreender algo do coração dele. E mais do que isso, irmãos, quando nós olhamos hoje para o chamado cristianismo em geral, e aqui, como disse a respeito do nosso Senhor, por sua graça é também que eu estou buscando fazer. Não há aqui palavra nenhuma de crítica em nenhum aspecto. Há apenas uma constatação, triste constatação. Qual é a constatação? Que de modo geral tem-se havido uma profunda distração da pessoa do nosso próprio Senhor Jesus para muitas coisas. Enquanto pouco é necessário ou mesmo uma só coisa. Então nosso Senhor observa ali o templo por um período longo, nós vamos ver isso. Apenas estamos aí tentando colocar um quadro maior para os irmãos. E ele não abre sua boca, ele apenas observa. Mas é uma observação muito atenta. E quando atingirmos o capítulo 11 de Marcos, como disse, você vai ver o que ele viu lá. E por que o seu coração entrou em profunda tristeza diante do que ele viu. E sabe para onde ele vai? Quando o dia está terminando, o texto vai dizer isso, à tardezinha, depois de horas de observação sobre tudo aquilo, sem dar nenhuma palavra, ainda nesse dia, no dia seguinte, ele vai dar alguma palavra. Nós vamos ver. Mas naquele dia não. Só uma profunda observação, profunda tristeza. Então diz, retirou-se para Betânia com os 12. Porque ali naquele lar ele tinha os seus direitos reconhecidos. Em Jerusalém ele tinha os seus direitos negados.
Outros assumiram o lugar dele. Se tornaram indignos representantes de quem ele era. Não o receberam. Mas então ele encontra em Betânia tudo o que ele buscava. Resumidamente, o que é que ele buscava? Marta representa um serviço adequado ou ajustado pelo Senhor. Marta, mãos que servem. O que seria da igreja sem Marta? Marta é serviço, mas tem que haver serviço ajustado. Então, o Senhor busca para o seu testemunho no seu povo serviço ajustado e não um serviço desajustado, não um ativismo, não fazer obra pela obra. Na pessoa de Maria, o que ele busca na igreja? Guarde isso, irmão. Se você esquecer tudo que eu falar nesses dias, leve pelo menos isso com você. E ore sobre isso. Repetindo, o que o Senhor busca em cada uma das suas congregações, que levam o nome dele. Número 1, um serviço ajustado. Não convulsivo. Você sabe o que é uma convulsão, né? O cérebro não está comandando mais, mas o corpo está se movendo. Mas o cérebro não está comandando. Então o corpo está desajustado, está convulsionando, está fazendo muita coisa, não está? Fazendo muita coisa. Mas está derrubando e quebrando tudo que está perto. Só confusão. Porque a cabeça não está ordenando os movimentos do corpo. Convulsão. Então um serviço ajustado, Marta. Em Maria, ouvidos que o escutem, que o ouçam. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7 vezes, para 7 igrejas. Hebreus capítulo 3, verso 7. Assim diz o Espírito Santo. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como foi na provocação, na tentação no deserto, quando vossos pais me puseram à prova. Viram minhas obras por 40 anos, mas não conheceram os meus caminhos. Ver as obras do Senhor não é igual a conhecer os seus caminhos. Quanta coisa importante nós temos aí nesse tema do ouvir, meus irmãos. Ontem citamos Isaías 50, verso 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs e desperta-me o ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. Ouça como discípulos. A quem esse cântico do servo de Isaías 50 se refere? Ao nosso Senhor Jesus. Ele que, sobretudo, nunca teve ouvidos tapados para aquilo que vinha da parte do Pai. E nós? Em que condição estamos? O que o Senhor busca nas suas congregações? Marias. Quedava-se, nós vimos ontem, literalmente significa um lugar junto aos pés do Senhor. Esse era o lugar dela. Sabe, irmão, se são 7 visitas a Betânia, olha o que acontece nas 3 primeiras, ainda num quadro geral. Olha isso. Continuando na ênfase sobre Maria. Primeira visita, Maria está quedada aos pés do Senhor. Segunda visita, que vamos estudar hoje, Maria se lança aos pés do Senhor. Terceira visita, Maria unge os pés do Senhor. Ou seja, Maria tem uma história com os pés do Senhor Jesus. E nós temos tido uma história com os pés do nosso Senhor Jesus? Se perdemos essa posição, perdemos a condição de testemunho do Senhor. E Lázaro, o terceiro habitante do lar de Betânia. O que o Senhor encontrava em Lázaro? Lázaro representa um coração que o amava. Mãos que o servem, ouvidos que o ouvem e coração que o ama. É isso que o Senhor busca para que ele tenha o seu testemunho em cada uma das suas congregações. Então, basicamente, essa é a história do lar de Betânia. Para concluir ainda essa introdução, observe que na primeira visita o lar está em necessidade dos desajustes. Não é assim? A primeira.
E a última visita, registrada em Lucas 24. Depois de fazer a promessa sobre o Espírito Santo, esperar na cidade até que do alto seja revestido de poder, é dito, e os levou para Betânia. E o que acontece lá? Ele é assunto ao céu. Que figura maravilhosa essa também. Primeiro um lar desajustado no início. E agora um lar que testemunha a ascensão do nosso Senhor Jesus. Por que ele escolheu Betânia para isso? Porque ali ele era recebido no que ele era. Seus direitos reconhecidos. Que cena, meus amados irmãos. Então, vamos agora a essa segunda visita. Vamos já entrar nela e vermos alguns detalhes e aplicações. Primeiro, os irmãos observaram que nós lemos só 2 textos no início. O primeiro foi, eu sou a ressurreição e a vida. A ênfase nessa segunda visita a Betânia é mostrar para esse lar que ele próprio era a ressurreição. E essa foi uma dificuldade para Marta, nós vamos ver. Ela via a ressurreição de outra maneira. Por isso o Senhor disse, eu sou a ressurreição. Se eu estou com vocês, eu sou a ressurreição. Então, esse foi o primeiro verso que lemos e a primeira ênfase. Agora, olha o que Paulo disse lá em Filipenses 3, 10. Ele está dizendo que a suprema ambição da vida dele não era a obra de Deus. Não eram as inúmeras igrejas que ele próprio tinha estabelecido. Escreve para os Coríntios dizendo, eu sou pai espiritual de vocês. Vocês podiam ter muitos preceptores em Cristo, mas não teriam muitos pais, porque eu vos gerei em Cristo. Irmãos, Paulo tem um currículo de triunfo no nome do nosso Senhor Jesus. Aliás, também para os Coríntios ele fala isso. Você se lembra? 2 Coríntios 2, 14. Graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esse não foi o ministério de Paulo? Por onde ele andava, era essa a realidade. A fragrância do conhecimento de Cristo. Por isso que em Filipenses ele diz, a minha ardente expectativa e esperança é de que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, seja pela vida ou pela morte, Cristo será magnificado no meu corpo. Quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Assim foi Paulo. Então aí para os filipenses dele, a carta dele aos filipenses, ele vai dizer qual era a suprema ambição dele. Lembra o texto de Filipenses 3:8? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, pelo qual eu perdi todas as coisas e as considero como um refúgio, lixo inútil, é a palavra, esterco, para ganhar a Cristo e ser achado nele. E aí ele prossegue e diz assim, para o conhecer. Quando Paulo escreveu essa epístola, ele estava na prisão domiciliar em Roma, aquela narrada em Atos 28, e ele já estava andando com o Senhor há algo em torno de 20 anos, aproximadamente. 20 anos. Com aquela jornada que começou na estrada de Damasco, de uma maneira única, certo? E agora, em torno de 20 anos depois, na prisão de Roma, domiciliar, ele vai escrever que a suprema ambição dele era ganhar a Cristo. Nós podíamos perguntar, mas você já não ganhou? A suprema ambição dele era conhecer a Cristo. Podíamos perguntar, mas você já não conhece? Quando ele escreve aos Efésios, na mesma prisão, ele fala que esse Cristo é um Cristo de riquezas insondáveis. E quando ele escreve aos Colossenses, capítulo 2, ele vai dizer que nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É esse Cristo, de riquezas inesgotáveis. Por isso ele diz, para ganhar a Cristo, ser achado nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, mas a justiça que vem da fé. É assim o texto, né? Verso 9. Aí no verso 10, Filipenses 3:10 que lemos, ele vai dizer, para o conhecer, e olha essa frase agora, e o poder da sua ressurreição. Vamos buscar entender o que significa isso, irmão, na nossa experiência, para podermos fazer a pergunta para nós. Temos conhecido o poder da ressurreição
dele em nossas vidas. Ela tem suplantado aquilo que nós somos. Temos experimentado que ela provê o que não temos, que ela supra o que não somos, que ela faz o que não podemos. Então vamos ver quais são os textos que Paulo usa, ao final, Senhor permitir, para tentar nos ajudar a entender o que ele quis mostrar para o lar de Betânia. Eu sou a ressurreição. Então vocês terão em mim plena provisão através da minha vida de ressurreição. Vai ser necessário que vocês experimentem algo para conhecer o poder da minha ressurreição. E esse algo parece muito claro para nós, né? Não há ressurreição sem morte. Então vamos buscar entender o que Paulo, de novo, escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 1, quando ele diz assim: nós já recebemos uma sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Poder da sua ressurreição. Então, meus irmãos, não adianta nós estudarmos essa visita a Betânia, vermos detalhes lindos, que talvez até empolguem o nosso coração, porque a palavra de Deus é maravilhosa, mas nós não compreendamos o que significa experimentar o poder da sua ressurreição. Então vamos lá. Vamos abrir de novo no capítulo 11 e vamos passo a passo. Primeiro, na verdade, vamos começar do capítulo 10, verso 40, para podermos compreender esse tema da segunda visita do Senhor a Betânia. E vamos aí passo a passo. Por favor, abra então no capítulo 10 de João. E vamos ler a partir do verso 40 e vamos caminhar aqui junto com o nosso Senhor. Novamente, ele se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio. Se você quiser saber onde era esse lugar e como ele chama, você tem que ir ao capítulo 1 do Evangelho de João. Ontem já explicamos isso. Sabe como chama esse lugar além do Jordão onde João batizava? Betânia. Porque há duas Betânias. Essa é a Betânia longe de Jerusalém, além do Jordão. Não é a Betânia de Maria, Marta e Lázaro. Por que estão destacando isso nesse versículo? Olha que interessante. Porque o Senhor vai fazer uma jornada aqui, então, de Betânia, além do Jordão, onde João batizava. Para onde ele vai? Para Betânia. Aquela que fica a 3 quilômetros de Jerusalém. Ele vai de Betânia para Betânia. Muito interessante isso. Então, ali permaneceu, nesse lugar onde João batizava, essa Betânia além do Jordão. Verso 41. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, o João o Batista. Porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. Aquele que João anunciou como Cordeiro de Deus. Aquele que era de quem João era indigno até mesmo de desatar a correia das suas sandálias. Então entramos no capítulo 11, que diz assim: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Uma paradinha aqui. Você viu que quando estudamos a primeira visita ontem, é dito que Marta hospedou-a na sua casa. Lembra dessa frase? Então é dito que essa casa de Betânia era a casa de Marta. Talvez ela fosse a irmã mais velha e possivelmente a proprietária da casa mesmo. Então é dito em Lucas 10 que a casa era de Marta. Mas é tão destacada a figura de Maria que quando aqui, pelo evangelista João, ele vai destacar Betânia, a cidade de Betânia, ele vai dizer que essa Betânia era a aldeia, toda a aldeia, chamada Betânia, ali tinha o lar delas, né, nessa aldeia. Essa aldeia era de Maria. Não é interessante? A casa de Marta, em Lucas 10, mas a aldeia de Maria. É como você pensar, por exemplo, você pensa em uma cidade, aí você diz, aquela cidade é a cidade do, não é? Porque aquela pessoa para você naquela cidade talvez seja a mais importante para você. Então aquela é a cidade do fulano. Não é assim que nós falamos? A mesma coisa está acontecendo aqui. Casa de Marta, mas aldeia de Maria. Que lindo, meus irmãos. O testemunho de Maria naquela aldeia. Nós lembramos aqui de Timóteo, né? Quando Paulo o encontra em Listra. Vocês lembram? Na primeira viagem missionária de Paulo, ele encontra Timóteo em Listra. Jovem Timóteo. Ele diz que Timóteo tinha bom testemunho dos irmãos em Listra
e também fora de Listra, em Icônio e Derbe. Quando Paulo certamente pensava em Listra, ele pensava que Listra era a cidade de Timóteo, aquele que ele chama de meu amado filho. Vamos seguir. Verso 2. Esta Maria, veja, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor. Isso não aconteceu ainda, certo? Mas João está escrevendo o Evangelho muitos anos depois disso. Então, ele vai narrar isso no capítulo 12. Mas ele já faz esse destaque. Aliás, vamos lembrar, irmão, João é um instrumento humano para essa escritura, certo? Mas quem é o autor dela? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo de novo está colocando a nota na Maria. Ele está dizendo, essa mesma aí, olha, essa aldeia de Betânia, que é a aldeia de Maria, é a Maria mesmo. É aquela mesma que ungiu os pés do Senhor. Quando chegarmos nessa, que é a próxima visita, está aí em João 12, capítulo seguinte, nós vamos ver por que João faz isso. Você vai ver por quê. Porque ele entendeu, irmãos, muito bem a palavra do Senhor. Os outros evangelistas também. Mas João dá detalhes mais específicos. Que aquilo que Maria fez, ouça isso, representa todo o objetivo do Evangelho ter nos alcançado. Está representada na unção de Maria. Você lembra? Foi por isso que o Senhor disse o que mesmo, depois que ele é ungido? Agora veremos, Deus permitir, os detalhes amanhã. Já aprecie isso. Ele vai dizer assim, onde quer que o Evangelho for pregado em todo o mundo, será contado o que ela fez, para a memória sua. Quando nós pregamos o Evangelho, acho que todos nós aqui já pregamos o Evangelho, não é? Talvez você nunca tenha contado a história de Maria quando pregou o Evangelho. Não é? Mas o que está escrito lá no capítulo 12 para ser feito, não é que a hora que você pregar o Evangelho, você tem que contar a história de Maria. Não é? Não seja literal assim. Está dizendo que quando você prega o Evangelho, essa pregação tem um objetivo. É levar aquele que ouve o Evangelho a se derramar aos pés do nosso Senhor Jesus. Então a unção de Betânia resume o objetivo do Evangelho. Irmãos, nós já fomos alcançados pelo Evangelho. O Evangelho tem cumprido esse objetivo em nossas vidas, porque o Evangelho não é apenas uma boa notícia. O Evangelho é uma pessoa. Nosso Senhor Jesus. Ele é o Evangelho. Ele é a boa nova. Por isso nós estamos vendo o destaque de João. Esta Maria era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A palavra para amas aí é aquela derivada, aquela está conjugada, né? Ela é derivada do filéu, que fala de um amor fraterno, um amor de amigos. Porque quem disse isso foi essas pessoas, esses mensageiros aí, que foram enviados lá para dar notícia para Jesus, né? Mensageiros saíram lá de Betânia, certamente enviados por Marta e Maria, foram até Jesus para avisá-lo que aquele a quem ele ama, o Lázaro, estava doente. Então, quando eles usam essa palavra, os mensageiros, né? Está enfermo aquele a quem amas, eles usaram o amas filéu. Em outras palavras, estão dizendo, está enfermo o teu amigo. Certo? Literalmente seria isso, o que os mensageiros falaram. Mas olhe mais à frente. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Agora escute aqui. Agora não são os mensageiros falando, certo? Como já vimos. Olha esse detalhe. Agora é João falando, o evangelista, sobre qual era o sentimento do Senhor para com Lázaro. Então é João que está escrevendo, veja. Ora, amava Jesus. E aí se você for consultar essa palavra aqui, não é o filéu. É o agapau. Que fala de um amor até o fim. João 13. Ora, a festa da Páscoa estava próxima, tendo Jesus amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim.
ágape, agapao. Então essa é usada aqui para João, pelo Espírito Santo, descrever como é que Jesus amava esse lar. Então é dito, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Como é que nós podíamos chamar isso? Vamos pensar um pouco. O que é que pode ter sido, de alguma maneira, digamos, soprado lá no coração de Marta e de Maria? O irmão está doente, elas mandam mensageiros para o Senhor, e o Senhor se demora 2 dias no lugar onde estava, até que Lázaro tenha morrido. O que de alguma maneira pode ter sido, digamos, soprado lá no interior deles? Algo assim, olha, vocês honraram o Senhor. Vocês o acolheram na sua casa. Vocês o serviram, mas agora ele os ignora. Ele não tem para com vocês a atenção que vocês esperavam. Seu irmão doente, ele foi avisado, ele não vem. E mais tarde, quando chega, já está no túmulo, o irmão. Meus amados irmãos, será que de alguma maneira esses, me permito usar a expressão, atrasos do amor, de certa forma incomodam o nosso coração? Nós não somos muito prontos para orar e buscar respostas das nossas necessidades imediatas. Senhor, por que o Senhor não se manifesta? Por que o Senhor não cura? Por que o Senhor não vem? Por que o Senhor não fala? Lembra do dilema de Jó? Você já ouviu um pouco sobre ele, né? Ele se debateu para todos os lados. Tudo o que Jó queria era uma palavrinha da boca do Deus Todo-Poderoso. E o problema de Jó é que o Deus Todo-Poderoso não dirigia a ele nenhuma palavra. Enquanto ele sofria, e tentava interpretar o seu sofrimento e dizia, mas não é possível, o que eu fiz? Por que eu mereço isso? Deus havia dado um testemunho de Jó no início do livro, dizendo que era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então ele, baseado em tudo isso, ele dizia, não, Deus não pode me tratar dessa maneira. Eu não mereço isso. Então o livro de Jó vai nos mostrar, meus irmãos, que o nosso Deus, ele não é domesticável. Nós não podemos colocar coleira do nosso Deus. Por quê? Sabe por quê? Jó vai dizer no final do livro, quando tudo termina. Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Porque a intenção dele em cada movimento que parece para nós desamor, realmente são movimentos de amor. Porque ele vai dizer, eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora, aquele mas agora é tão lindo, né? Mas agora, os meus olhos te veem. Nunca, meus irmãos, nunca os supostos atrasos são realmente atrasos. Por isso nós temos que chamá-los de atrasos do amor. Porque são atrasos muito definidos. Ele primeiro precisa nos levar a um ponto onde então ele possa falar. Onde então ele possa se manifestar. Os estudiosos mais profundos e competentes do livro de Jó, sabe o que eles vão nos dizer? Que é muitíssimo provável. E você sabe que esses irmãos vão ao fundo, né? As questões do livro. Em todos os aspectos, questão histórica, questão das palavras que são usadas e muita coisa mais. Jó teve em torno de 15 sintomas da sua enfermidade. Febre, pele rachando, tumores, se raspava com caco de telha e etc. 15 sintomas de uma enfermidade que possivelmente durou 6 meses. Nesses 6 meses, nenhuma palavra sequer de Deus para ele. E ele se debatia. Até que então, ao final do livro, quando aquele mais jovem entre os 4 amigos começa a falar, ele faz Bildad e Zofar, falam primeiro, e por último Eliú. Eliú representa o Espírito Santo. É o mais jovem, é o último a falar. Ele faz Bildad e Zofar, representam as emoções,
a mente e a vontade, por ordem. Emoções, mente e vontade. Ele faz Bildade e Zofar. E eles falam muito, esses 3 amigos de Jó. Nos primeiros dias eles ficam quietinhos. Eles veem o imenso sofrimento de Jó e não falam nada, não é? Durante vários dias. Depois começam a falar. Quando começam a falar, eles não interpretam adequadamente o caráter de Deus para Jó. No final do livro você sabe disso. O Senhor diz, Jó, ore pelos teus amigos que não falaram de mim o que era justo. Não é? Se eles representam emoções, mente e vontade, essas são faculdades da alma, não são? Nossa alma é composta de pensamentos, sentimentos e desejos. Ou seja, quando nós entramos num processo qualquer que seja de perdas, de dores, de sofrimentos, de tribulação, os primeiros que começam a falar dentro de nós são esses aí. São as nossas emoções, e elas são as primeiras mesmo, né? As emoções vão lá em cima, não é? Sentimentos. E então, os arrazoamentos, a mente. E então, a vontade, endurecida, complicada, se rebelando. Por último, Eliú. E Eliú representa o Espírito Santo. Até que ele encontre lugar para falar, meus irmãos, a nossa alma já se debateu para todos os lados, com muitas considerações. E esse momento é um momento muito perigoso. Quando nós podemos nesse tempo, nessa experiência, imputar a Deus o que não é justo a respeito do caráter dele. Porque ele sempre nos tratos conosco será o que ele é em si mesmo. Santo, justo, bom, perfeito, não erra, não se atrasa. Sempre. Porque ele é o Pai das luzes, em quem não há variação e nem sombra de mudança. É nas mãos dele que nós estamos, meus amados irmãos. Então, depois que Eliú termina de falar, aí Deus mesmo vai se manifestar. Aí temos o capítulo 38. Então, Deus, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Quem é este que sem entendimento escurece os meus desígnios? Olha o que Deus falou. Com tanta atenção para com ele, né? Seu Jó, tão amado. Quem é esse? Sem entendimento. Escurece minhas intenções, meus desígnios. Assim o Senhor começou. Ele vai virando Jó, meus irmãos, de ponta cabeça. Em uma parte do livro, Jó diz assim, eu sou justo. Em outra parte, eu sou reto. Mas depois que Deus fala com ele, eu sou indigno. Ponho a mão na minha boca, ele vai dizer. Uma vez eu falei, mas eu não replicarei. E o Senhor segue a trabalhar com ele, até o final, como nós falamos. Ele se prostra, se abomina no pó e na cinza, e diz, meus olhos te veem. Sem dúvida, Jó era um homem que tinha um testemunho. Vimos lá o que Deus disse dele no primeiro capítulo, mas um testemunho aqui, nesse nível. Que já era muito bom. Talvez nós estejamos aqui também. Mas quando o Senhor encontrou lugar para trabalhar nele daquela maneira, então ele elevou Jó a outro nível de testemunho do Senhor. É isso que ele deseja fazer conosco. Você vai ver muitos comentários de Jó se você for numa livraria evangélica. Mas, infelizmente, a maioria erra o alvo. Porque o alvo do Espírito Santo, ao nos relatar a história de Jó, o tema pode ser resumido em uma palavra. Filiação. De teknos para huios. De um filho imaturo para um filho maduro, adulto. Filiação. Então ele tomou o Jó para amadurecê-lo. Até um nível de experiência e de conhecimento de Deus que ele nunca havia tido antes. Por isso ele disse, agora, antes, só de ouvir falar, mas agora, meus olhos te veem. E mais, irmão, para concluir isso aqui e seguirmos. Veja que lindo. Deus permitiu que o próprio Satanás pusesse a mão na vida de Jó. Não foi? Está lá no começo do livro. Primeiro tocando seus bens, seus filhos e depois sua própria carne. Quando Satanás diz pele por pele, e o que o homem tem ele dará pela sua vida. Então Jó teve toda aquela enfermidade. O próprio Satanás tocando em Jó, debaixo,
claro, da soberania e permissão do Senhor. Mas quando a história terminou, digamos, e Jó olha para trás em tudo que aconteceu, o que ele tem para dizer? Ele não tem para dizer assim, olha, apesar do diabo ter posto a mão na minha vida, o Senhor triunfou. Não foi isso que Jó disse? Ele disse assim, agora eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus amados irmãos. Sabe o que isso está nos ensinando? Que Satanás não é autônomo. Há um só Senhor. E nada irá tocar as nossas vidas que não esteja debaixo da direta supervisão do nosso Senhor Jesus. Com um propósito muito claro e muito definido. Nossos olhos possam vê-lo. Porque o Senhor, na verdade, meus irmãos, Ele se coloca no lugar exato de tudo aquilo que Ele levar à morte nas nossas vidas. Ele nunca retirará algo sem se colocar a si mesmo no lugar do que foi tirado. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos seguir com o texto de João 11. Estamos no verso 6. Quando, pois, soube Lázaro que Lázaro estava doente, ainda se demorou. Aí está. Os atrasos do amor. Os atrasos com propósito. Os atrasos que podem nos inquietar, mas não a Ele. 2 dias se demorou no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá, eles nunca conseguiam entender o Senhor. Não é? É uma coisa impressionante observar esses discípulos andando com o Senhor. A paciência do Senhor, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor com pessoas obtusas. Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Sabe o que isso significa? Quando ele diz não são 12 as horas do dia, ele está dizendo, as trevas chegarão no Gólgota. As trevas chegarão no Gólgota. Tanto na experiência dele com Deus, Deus meu, por que me abandonaste? Quanto literalmente, a partir da hora sexta, meio-dia, as trevas cobriram a face da terra. Então o Senhor está dizendo, ainda não. Ainda são 12 as horas do dia, nós ainda temos que caminhar. Porque as trevas ainda virão. Ao final. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Deixa eu parar aqui um pouquinho. O texto que citei de Isaías 50, maravilhoso, um dos cânticos do servo. Olha o que diz sobre o nosso Senhor. O texto que começa como eu já citei. Senhor Deus me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra alcançada. Esse é o verso 4 de Isaías 50. Se você ler o capítulo todo, você vai chegar ao verso 11, que vai dizer assim, verso 10 e 11, que esse servo do Senhor, com S maiúsculo, então se refere a Cristo, olha o que é dito dele. Ele andou em trevas, sem luz nenhuma, e ainda assim confiou no Senhor e se firmou sobre o seu Deus. Por quê? Porque embora ele não tivesse externamente, andou em trevas sem luz nenhuma. Irmãos, para onde ele olhasse, para os judeus, para as autoridades, para os necessitados, para os pecadores, para os endemoniados, para os discípulos, para onde quer que ele olhasse, na verdade, ele só via trevas. Onde é que o Senhor obteve luz? Nesse mundo, não é? Mas por que ele pôde andar nas trevas sem luz nenhuma, como diz o texto de Isaías 50? Porque João vai iniciar o seu evangelho assim, olha. A vida estava nele. E a vida que estava nele era a luz do mundo. Ou seja, ele caminhou em trevas absolutas, externamente falando, circunstancialmente falando, relacionalmente falando, né? Mas ele é a luz do mundo. Ou seja, a relação dele com o Pai era ininterrupta.
Então ele andava baseado nesta luz. Verso 11. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Mais uma vez, veja aí os discípulos. Disseram os discípulos: Senhor, se dorme estará salvo. Ou seja, o Senhor não precisa ir lá não, porque nós vamos lá fazer o quê? Só acordar o Lázaro, né? Está dormindo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Quanta ousadia, né? Quando chegou a hora H, Pedro vai negá-lo 3 vezes. Não conheço esse homem. Sabe por que Pedro fez isso? Digamos, quando Pedro, de alguma maneira, apontou para o Senhor, dizendo: não conheço esse homem, na verdade, o que ele deveria ter dito é: não conheço este homem. Então o Senhor permitiu que Pedro chegasse ao fundo do poço e chorasse amargamente. E depois vai restaurá-lo de uma maneira maravilhosa, numa visita pessoal, oculta, secreta, sem narrativa, apenas narrado que isso aconteceu. O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. E depois a restauração em João 21, restauração de serviço. Apacenta minhas ovelhas, apacenta meu cordeiro. Aquele que tinha negado o Senhor 3 vezes, chegou ao fundo do poço, do nada. E o Senhor pôs as mãos nele de novo, restaurando pessoalmente, restaurando ministerialmente. Que maravilha, meus amados irmãos. Então, aí está o Tomé. Vamos para morrer com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Cada estádio, 200 metros, 15 estádios, 3 quilômetros. Bem pertinho de Jerusalém. Por isso o Senhor ia frequentemente para lá, passar suas noites. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Olha agora, dos versos 21, onde estamos, até o 28, vamos fazer esse destaque, nós temos a interação Marta-Jesus. Destaque aí no seu estudo esse ponto. 21 a 28. Versos muito significativos. É a relação Marta-Jesus. Logo em seguida, olha aí, 29 até 35, nós temos a relação Maria-Jesus. Certo? Então vamos lá. Ver a primeira relação, que é essa Marta-Jesus. Verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus. O verso 20 ainda não lemos, perdão, vamos lá. Marta, quando soube que vinha Jesus, olha isso, saiu ao seu encontro. Então vamos montar o quadro na nossa mente. Jesus está subindo para Betânia, não está em Betânia ainda, já passaram os 2 dias que ele esperou, Lázaro já está sepultado, ele está subindo para Betânia, não chegou na aldeia ainda, mas Marta recebeu a notícia que ele está chegando, e ela saiu então do lugar onde Lázaro estava, da casa onde choravam, né, com Lázaro já sepultado, e veio ao encontro de Jesus, Marta. Mas é dito, Maria, porém, ficou sentada em casa. Vamos parar um pouquinho nesse versículo aqui. Nós sabemos por que Marta foi lá. O Senhor também era tudo para ela, para Marta também. Por isso ela correu ao encontro do Senhor. Maria ficou sentada em casa. Nossa pergunta, por que será? Por que será? Se Maria iniciou a sua história aos pés do Senhor, se ela tinha esse coração para com o Senhor, por que ela ficou sentada em casa? Vamos tentar sugerir 3 coisas. Não podemos afirmar nenhuma delas, mas podemos afirmar que ela ficou sentada em casa. Primeira possibilidade, ela estava imersa em tristeza.
imersa em tristeza. Seu irmão Lázaro morreu. Desânimo total, depressão. Imersa em tristeza. Primeira possibilidade. A segunda possibilidade. Decepcionada com Jesus. É tarde. Ele demorou demais. 2 dias para vir. Ele recebeu nossas notícias, mas agora é tarde. Quem sabe, decepcionada com Jesus de alguma maneira. Mas há uma terceira possibilidade, real. Maria estava em uma expectativa confiante. O Salmo 62 diz assim, olha. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. E queremos crer, por causa da atitude dela, que vamos ver depois, que esse realmente tenha sido o sentimento de Maria. Como que dizendo, eu não vou correr para encontrar o meu Senhor, Ele está vindo, Ele vem até aqui. Eu vou esperar por Ele, até que Ele chegue aqui. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha salvação. Então, é dito assim na sequência, a interação de Marta com Jesus. Disse, pois, Marta a Jesus, veja, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Não entenda por esse versículo que Marta está imaginando sequer que o Senhor vai ressuscitar seu irmão. De forma nenhuma. Pelo que vamos ver aí mais à frente. Nunca. Né? Mas de alguma maneira ela esperava que o Senhor ia fazer alguma coisa, que trouxesse para eles um consolo excepcional, um ajuste dessas circunstâncias, um arranjo nessa tristeza, né? Nesse luto, nessa dor. Tudo quanto pedires ao Pai, Ele vai te conceder. Nós sabemos disso, sabemos quem o Senhor é. Né? Já é uma grande expectativa, você não acha? Verso 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, de ressurgir. E agora vai ficar claro que realmente ela não chegava nesse nível de jeito nenhum. Olhe por quê. Eu sei, replicou Marta, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Vamos parar aqui um pouco. Olha o que está acontecendo com Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o Senhor diz, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz, eu sei. Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. O que está acontecendo? Marta cria no Senhor que faria provisão para ontem, se ele estivesse lá. Se o Senhor estivesse aqui ontem, ou há 4 dias atrás, meu irmão não teria morrido. E ela cria num Senhor que fará provisão para o último dia. Não é? Então o que ela sabia? Ela sabia que o Senhor era o Senhor do ontem, se ele estivesse lá, e que ele era o Senhor do amanhã. Mas o que ela não sabia? Hebreus 13:8. Hebreus 13:8 diz assim, olha, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Meus amados irmãos, quanto nós precisamos realmente aprender dessa verdade maravilhosa. Nosso Senhor é aquele tempo, digamos assim, de Hebreus, que se chama hoje. Por isso ele é o mesmo ontem e hoje, será para sempre. Por isso, quando jornadeamos com ele pelos evangelhos, que jornada única. Sabe por quê? Escute isso. Quando o Senhor ascende aos céus de Betânia, agora narrado por Lucas em Atos 1, é dito assim, 2 varões estão ali, o Senhor ascendendo aos céus, e eles dão notícia para aqueles que estão aqui, vendo a ascensão do Senhor. E eles perguntam assim, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Atos 1:8. E olha o que eles dizem. Esse mesmo Jesus. Não é um outro. Esse mesmo Jesus. Que dentre vós foi assunto ao céu,
ele virá, do modo como vistes subir. E aqui queria fazer um destaque sobre esse mesmo Jesus. Por isso, quando jornadeamos com ele pelos evangelhos, meus irmãos, nós estamos conhecendo os olhares, os sentimentos, os pensamentos, os gestos, as palavras, os toques do mesmo que nós veremos face a face quando estivermos diante dele. Não é um outro Jesus, é o mesmo Jesus. Por isso carecemos tanto de conhecê-lo, intimamente, profundamente, em todos os aspectos do seu caráter, como aquele que nos ama, como aquele que cuida, como aquele que provê, que sustenta, que nos tem como menina dos seus olhos. Porque o mesmo Jesus. 1 Tessalonicenses 4, a mesma coisa. Capítulo tão conhecido, quando Paulo vai falar sobre o arrebatamento dos santos. 1 Tessalonicenses 4. Ele vai dizer, ao ressoar da última trombeta, naquele contexto lá, 1 Tessalonicenses 4, ele vai dizer, o mesmo, mais uma vez a palavra mesmo, para enfatizar que ele não se transmutou, que o corpo dele não se desintegrou, que ele não se transmutou no Espírito Santo. A pessoa dele é a pessoa dele. Ele saiu do túmulo, ele foi glorificado, ele tem as marcas da cruz e ele está entronizado. E esse mesmo Jesus descerá dos céus. Então Paulo vai dizer em Tessalonicenses 4 assim, o mesmo Senhor descerá dos céus. Meus irmãos, uma amada irmã, autora de muitos hinos maravilhosos, ela ficou cega em torno de 9 anos de idade. E certa vez perguntaram assim a ela, irmã, qual é o maior desejo do seu coração? Sabe o que ela respondeu? Ter nascido cega. Para que a minha primeira visão fosse o rosto do meu Senhor Jesus. Meu maior desejo é ter nascido cega. Amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança. Assim como ele é puro. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus partiu desse mundo, o coração de João, o evangelista, se tornou o coração de uma viúva. João, coração de uma viúva. Por isso, quando ele escreve a sua epístola, ele olha para o mundo e diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que há no mundo, ou que sabe o João, pelo Espírito Santo, o ancião, que viveu uma longa vida com o Senhor, está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. Tudo que há no mundo. O que há no mundo? Cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba da vida. Não procedem do Pai, procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas cobiças. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá eternamente. E quando ele escreve o seu Apocalipse, no capítulo 18, que contraste, meus amados irmãos e irmãs. Ele contrasta a Babilônia, tanto política quanto religiosa, já que as duas vão fazer um par antes que o Senhor venha. Um casamento promíscuo de Estado e religião, política e religião. Apocalipse 17 e 18. Então João vai descrever essa Babilônia. Sabe o que ele diz sobre ela? Apocalipse 18, 7. Ela diz consigo mesma, eu estou sentada como rainha. Viúva eu não sou, e pranto eu nunca hei de ver. Esse é Babilônia. O que a igreja do Senhor Jesus diz? Estou sentada como serva.
não como rainha. Viúva, eu sou. Por quê? Porque nosso Senhor não está aqui. Nós temos comunhão com Ele pelo Espírito Santo, mas Ele está assentado à destra do trono da majestade nas alturas. E Ele virá fisicamente e gloriosamente na sua parousia, presença do Senhor com os seus santos. Mas Ele ainda não está aqui. Você se lembra daquele lindo cântico de Watchman Nee? Mesmo na paz, me sinto tão sozinho. Por ti suspiro em meio do prazer, e jamais a minha alma tem satisfação total. Sim, temos satisfação, Deus nos tem abençoado. Temos satisfação aqui, temos satisfação ali. Mais do que tudo, temos satisfação por estar com Ele, pelo Espírito Santo, pela presença dEle em nós, pelo Espírito. Amém. Mas, irmãos, isso está longe do que significa plenitude. Está longe do que significa estar com Ele. Sabe por quê? Nós ainda ofendemos o nosso Senhor. Nós ainda temos o pecado que milita na nossa carne. Mas chegará o dia em que nós nunca mais ofenderemos o nosso Senhor Jesus. Nunca mais entristeceremos o Espírito Santo. Nunca mais teremos que lidar e lutar contra as malignidades do nosso coração. Nunca mais. Nunca mais. Naquele dia. Então, meus queridos irmãos, quando ele descreve a Babilônia, ele descreve assim: estou sentado como rainha, viúva eu não sou. Sabe por que Babilônia não é viúva? Leia os capítulos 17 e 18 de Apocalipse para você ver. É porque ela tem nos reis, nos príncipes, nos governantes, os seus amantes. Então ela diz, não, eu sou viúva, eu tenho muitos amantes. Viúva eu não sou. Mas a igreja não tem nenhum amante secular. Ela só tem um amante da sua alma. E finalmente Babilônia diz, pranto, nunca hei de ver. Meu ninho está na terra, tudo que eu busco é bem-estar. Ai daquele que se interpor no meu caminho, para tirar minha felicidade. Quando você anda hoje pelas estradas, irmão, e você vê propaganda de outdoor, seja do que for, é incrível as coisas que estão escritas. Há pouco tempo nós estávamos viajando por uma autoestrada em São Paulo, e tinha propaganda de um curso pré-vestibular. Nada a ver com nada, né? Propaganda de um curso pré-vestibular. Estava escrito lá o nome do curso, escrito embaixo assim, mais de você em você mesmo. Você para tomar café na estrada, numa lanchonete, nós paramos e estava uma plaquinha assim na lanchonete. Faça mais daquilo que te dá prazer. Como é que se chama isso? Hedonismo. Viver para o prazer, viver para o bem-estar, viver para a minha própria felicidade. Os outros que se afumentem, os outros que não entrem no meu caminho, senão eu vou derrubá-los. Quantos casamentos se dissolvem porque o marido acorda de manhã, ou a esposa, e diz assim, eu quero ser feliz. Então você está atrapalhando minha felicidade. Vou embora. Ah, meus irmãos e irmãs, esse é o mundo no qual nós vivemos. Espinhos e abrolhos. Não é? Mas breve vem o dia. Breve vem o dia. A história está no fim. O mesmo Senhor descerá dos céus. Então, para a igreja, contrastando com essa última frase de Babilônia, pranto eu nunca hei de ver, o que é que o Senhor diz sobre os que são seus? Bem-aventurados os que choram. Eles serão consolados. Meus amados irmãos, nessa história então de Marta com Jesus, ele está declarando para ela que ele é o Jesus de hoje. A expectativa que ela tinha ontem estava correta. Se ele estivesse lá, certo? A história poderia ter mudado, talvez. No último dia, a história vai mudar totalmente. 1 Tessalonicenses 4. Para aqueles que creem nele. Os vivos nem mesmo precederão os que dormem. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas Marta não atingiu o que o Senhor disse. Eu sou a ressurreição e a vida.
A provisão completa pelo poder da minha vida ressurreta, o que ocorreria poucos dias depois. Ele iria entrar na morte, vencer a morte, ressuscitar e seria o provedor daquilo que Paulo escreveu em Filipenses, para conceder para os seus santos o poder da sua ressurreição. Filipenses 3:10. Estamos buscando entender o que isso significa, né? Então, você vê que Marta sabe algumas coisas que não são suficientes, né? Vamos repetir aí para você ver, olha. Verso 22. Eu sei, olha como ela sabe muitas coisas. Eu sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus concederá. O Senhor diz, teu irmão há de ressurgir. Ela de novo, eu sei, você vê? Ela sabe muita coisa. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Olha como termina a conversa com Marta. Crês isto? Que pergunta o Senhor fez para ela, hein? Continuando. Sim, Senhor, respondeu ela. Olha o que ela respondeu. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. O Senhor não perguntou nada disso para ela. O Senhor perguntou se ela cria que ele era a ressurreição e a vida. Não é? Então ela está mostrando até onde a fé dela tocava o Senhor. Até onde ela conhecia o Senhor. Ela conhecia sim. Creio que tu és o Cristo, sim, és o Messias. És o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Olha agora. Tendo dito isso, retirou-se. Será que ela não se retirou na hora errada, não? Parece que sim. Porque ela nem mesmo respondeu a pergunta do Senhor, como nós falamos, não é? Eu vou tentar aqui ousadamente, não que eu esteja certo, mas vou sugerir algo para você. Vou tentar interpretar o coração de Marta aí. Quando o Senhor entrou nesse assunto, teologicamente avançado, ela deve ter pensado assim, consigo mesma. Esses assuntos aí estão muito elevados para mim, mas a minha irmã entende desse assunto. Porque ela quedava-se assentada aos pés do Senhor. Então eu vou correndo chamar ela, porque o Senhor subiu num nível aí que eu não consigo alcançar, né? Então olha o que ela vai fazer. Olhe lá. Verso 28. Tendo dito isto, retirou-se, olha o que ela foi fazer, e chamou Maria. Ô Maria, quem sabe você compreendendo, você me explica depois. Chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Agora vai começar a interação de Maria com Jesus, certo? Vai começar, então preste atenção aí. Ela, ou seja, Maria, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Interessante. Nós tentamos interpretar por que Maria ficou assentada, né? Como nós falamos, mas olha agora. Quando ela recebe a notícia que o Senhor chamou, então ela foi imediatamente. Ela se levantou e foi ao encontro do Senhor. Se ela estava lá com aquela espera silenciosa até que ele chegasse lá e tranquila, aguardando por ele, agora ela recebeu um chamado. O mestre te chama. Então ela saiu ao encontro dele. E aqui temos essa história linda, veja. Verso 30 segue assim. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, olha só, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés. Primeira visita, assentada nos seus pés. Segunda visita, lançou-se aos seus pés. Isso fala muito, não fala, meus irmãos? Tudo que ela tinha realmente era o Senhor. Tudo que ela esperava realmente estava no Senhor. Se ela não tinha, como me parece certamente não tinha também, ninguém tinha, sequer uma expectativa que o Senhor ia mandar ao Lázaro sair daquele túmulo, ela sabia que o Senhor iria prover para toda essa necessidade dolorosa. Por isso ela se lança aos seus pés, né? Dizendo as mesmas palavras da irmã dela. Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, olha isso, vendo-a chorar. E bem assim, os judeus que a acompanhavam,
agitou-se no espírito. Aqui vamos devagar com essas palavras. Nós estamos falando do nosso Senhor. Agitou-se no espírito. A palavra literal aí. Gemeu. Suspirou. Gemeu. Meus irmãos, Ele é o autor da vida. Ele, sem dúvida, ele sim, sabia o que ia ser feito ali. Por isso ele se demorou 2 dias. E quando ele chegou lá, Lázaro estava morto, não é? E ele disse, essa morte, o que ele disse antes, essa morte é para a glória de Deus, certo? Mas veja, quando ele então, digamos, toca a morte, ou toca o ambiente da morte, a dor dessas 2 irmãs, o que acontece, segundo esse texto? A palavra agitou-se é pequena, nessa tradução revista atualizada, para expressar o que aconteceu. A palavra é gemeu. Meus irmãos, nós temos um Senhor que geme conosco. Nós não temos um Senhor impassível, que fica observando as nossas dores e os nossos sofrimentos. Nós temos um Senhor que suspira conosco, geme conosco. A próxima palavra, veja aí, vá acompanhando, verso 33. Comoveu-se. A palavra mais exata aí, angustiou-se. Um Senhor que sente angústia por causa do seu amado amigo morto e das suas amadas ovelhinhas, Marta e Maria, tristes. Então, angustiou-se. E temos mais uma palavra, olhe. E perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Então aqui estamos caminhando com ele, né? Então ele está indo agora em direção à boca do sepulcro. E é dito, Jesus chorou. Ou seja, uma expressão claríssima de profunda compaixão. Quantas vezes é registrado na Bíblia que Jesus chora? Quantas vezes? 2 ou 3? 3. Uma vez no túmulo de Lázaro. Segunda vez, Jerusalém. Vendo a cidade, chorou. Onde está a terceira vez? Hebreus capítulo 5, verso 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas àquele que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Basicamente, todos os comentaristas que li até hoje sobre esse versículo, unanimemente dizem que este verso se refere ao Getsemane. Quando o Senhor Jesus ofereceu com forte clamor e lágrimas, súplicas, àquele que o podia livrar da morte, quando ele disse, Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Então, 3 vezes são registradas que o Senhor chorou. Nesse caso aqui, uma profunda compaixão. Vamos seguir para irmos concluindo então. Olhe lá, verso 36. Então disseram os judeus, vede quanto o amava. Você está vendo? Como essas lágrimas do nosso Senhor essas lágrimas impactaram o coração mesmo dos que estavam ali. Vede quanto ele o amava. Mas alguns objetaram. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Você está vendo? A mesma questão ligada a Marta e a Maria. Se ele estivesse aqui, ele ia curar Lázaro. Lázaro não teria morrido. Todos pensavam assim. Jesus, olha aí, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Que jornada é essa, hein? Ora, este era uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, dizendo, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra.
E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Agora olhe isso, irmão. E dizendo isto, clamou em alta voz. Imagine a cena. A pedra foi retirada, tudo está absolutamente quieto dentro daquele túmulo. Jesus está à porta do túmulo e ele vai dizer assim: Lázaro, sai para fora. Sabe por que ele teve que falar o nome? Porque se houvesse sepulcros ali por perto, que tivesse ouvido Jesus dizer, sai para fora, todos iam sair. Porque em João capítulo 5 está escrito assim, olha, vem o dia, João 5, em que os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem. E os que ouvirem, viverão. Assim como o filho da viúva de Naim, que estava lá no Hades, na região dos mortos. Mas quando o Senhor pôs a mão naquele esquife, mandou parar o féretro e disse, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Então essa alma, irmãos, e esse espírito que estava lá na região dos mortos, a voz do Filho do Homem penetrou a região dos mortos e chamou o filho da viúva de Naim para fora do lugar dos mortos. Porque os mortos ouvirão a voz do Filho do Homem e os que ouvirem viverão. Mas por enquanto era só Lázaro que ia sair. Então Lázaro sai para fora. Saiu aquele que estivera morto. Olhe lá. Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Bem, nada na Escritura é por acaso. O que será que essa parte final desse verso está nos ensinando? Sabe o que me parece, queridos irmãos e irmãs? A comunhão do corpo de Cristo nos livra das amarras da morte. Ele se levantou, ele já estava ressuscitado, mas estava atado. Então, a ordem do Senhor foi, vão lá fazer um trabalho, desatai-o e deixai-o ir. A comunhão do corpo de Cristo, vamos repetir, nos livra das amarras da morte. Falando sobre isso, já estamos terminando essa visita aí, mais 2 versículos só. Pense um pouco comigo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente, Daniel, livro de Daniel. Você se lembra que foram lançados 3 homens numa fornalha sobremaneira acesa, mas então Nabucodonosor viu que lá dentro havia 4 homens. E aquele quarto se parecia como é dito, um filho dos deuses. Né? Mais uma cristofania no Velho Testamento. Então, você sabe o que aconteceu lá. Foram lançados os 3 amarrados. Mas então a visão que foi vista depois foram os 3 soltos. E não só isso. Quando eles são retirados da fornalha, é dito que não havia neles nem cheiro de fogo ou de fumaça. O que há aí para nós aprendermos na relação do Senhor conosco? E nas fornalhas ardentes que nós também atravessamos. O que há para aprendermos? Que a fornalha ardente, a qual o Senhor ou determina ou permite, que na verdade é a mesma coisa, porque Ele é soberano. As fornalhas que Ele permite que passemos, elas irão queimar apenas as nossas amarras. Não irão nos destruir, nos exterminar, nos queimar, mas vão queimar amarras. Outra lição. Quando eles foram retirados, eles não tinham cheiro de fogo. Sabe o que isso significa? Nós não manteremos em nós para que outros aspirem às nossas próprias dores quando passamos pelas fornalhas da aflição. Por quê? Porque nós fomos nelas purificados, aperfeiçoados, avançamos. Então nós não estaremos exalando para outros o cheiro de fumaça. O quanto a tribulação nos deixou cheiro em nós. E os outros estão aspirando cheiro de fumaça. Não.
Na próxima visita nós vamos ver qual é o cheiro que é aspirado por aqueles que dão ao Senhor o seu lugar adequado. Encheu-se toda a casa do perfume do bálsamo, e não de cheiro de fumaça. E finalmente, vamos concluir o último verso. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Resultado? Vamos ver amanhã quando estudarmos a próxima visita. Um ódio terrível se acende no coração deles. Aí nós vamos ver nesse quadro aí 6 atitudes. 6 pessoas ou grupos de pessoas diante dessa hora que o Senhor está vivendo aí. Que hora impressionante. Agora, irmãos, para concluir então de maneira bem objetiva. Primeiro, como é que podemos experimentar o poder da sua ressurreição? Paulo disse, o meu desejo é o conhecer e o poder da sua ressurreição. O que significa experimentar o poder da sua ressurreição? Significa a vitalidade do Senhor ressurreto, triunfando, prevalecendo sobre tudo que nós somos em nós mesmos. É isso. Paulo descreve isso em 2 Coríntios 1, que eu já citava no início, 2 Coríntios 1, 8. Ele vai dizer assim, não quero, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Está projetado aí, né? Para você acompanhar. Olha o que ele diz. Porque foi acima das nossas forças. Olha isso agora. A ponto de nos desesperarmos da própria vida. Será que foi uma coisa simples? Aí ele vai dizer, olha, contudo, já tivemos em nós mesmos a sentença de morte. Aí você diz, o que será que Paulo quer dizer com isso? Ele está sabendo que um dia ele vai morrer, não sabe quando, mas vai acontecer. Ele é odiado por muitos, ele é o inimigo mor do Império Romano, das autoridades. Então ele sabe que um dia ele vai morrer, ele está debaixo de uma sentença de morte. Não é isso que Paulo está dizendo, não. Ele está dizendo que em toda a jornada dele com o Senhor, ele está debaixo de uma sentença de morte, para que, ele vai explicar o que é isso, olha, não confiemos em nós mesmos. No que eu posso, no que eu tenho, no que eu faço, na minha intelectualidade, nas minhas filosofias. Paulo era um filósofo. Paulo era versado em 3 idiomas, grego, hebraico e latim. Paulo tinha cidadania romana. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, o mestre da época. Ele diz que ele se avantajava a todos da sua idade. Ele diz que ele era hebreu de hebreus, e quanto à lei era um fariseu. Quanto à justiça que há na lei, ele era irrepreensível. É isso que ele fala de si mesmo. Aí ele fala, mas, deveras, considero tudo como um lixo inútil. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Não é? Então, o que é a sentença de morte? Na verdade, ele a recebeu, meus irmãos, lá na estrada de Damasco, quando o Senhor o encontrou. Para que ele aprendesse em toda a jornada a não confiar em nada do que ele possuía por natureza. Nada dos seus recursos. Vamos lembrar de Coríntios de novo. 1 Coríntios 2, ele fala assim, eu quando fui ter convosco, foi em fraqueza. Você pode imaginar Paulo fraco? Esse homem de Deus? Em si mesmo, exatamente o que ele foi. Eu mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Então foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não se basearam em linguagem persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Isso é o poder da sua ressurreição. Agora, meus irmãos, nós somos viciados em confiar em nós mesmos. Até mesmo em nossas experiências espirituais. E quero dizer algo para os irmãos aqui, que sirva de ajuda, inclusive para os mais jovens. Nós que já temos nossos cabelos brancos, e já andamos muitos anos com o Senhor, por décadas, corremos um perigo ainda maior. Sabe qual é o perigo? Confiar no depósito que temos, confiar no conhecimento,
confiar na experiência, confiar, digamos, na bagagem espiritual. Se o Espírito Santo não puder encontrar espaço nos seus vasos para fazer uso, seja das experiências, seja do conhecimento, seja do que já experimentamos do Senhor, e revitalizá-lo, não servirá para nada. Então, por isso, Paulo diz, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que vivifica os mortos. Esse é o poder da sua ressurreição. Mas então é claro que para que isso seja verdade, nós precisamos conhecer o que significa sentença de morte. Quando o Senhor irá colocar-nos em muitas experiências, onde nós vamos entender, você não é. Número 1. Segundo, você não tem. E terceiro, você não pode. Você não é, você não tem, você não pode. Eu sou, eu tenho, eu posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Então que o Senhor nos ajude a experimentar isso, irmãos. O poder da sua ressurreição. Vamos orar e concluímos então. Querido Pai Celestial, por tua misericórdia te pedimos, Senhor, não permita que qualquer semente que tenha sido proveniente da tua boca nessa noite caia por terra. Que ela seja plantada nos nossos corações e frutifique para ti mesmo, Senhor. Para a tua honra, para o teu louvor, para a tua glória, para que o Senhor obtenha o que é teu na tua casa, Senhor. O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja. Somos teus, Senhor. Segue conosco. Ajuda-nos a te ver claramente em cada circunstância, em cada assunto. E, Senhor, nos ajuda a permanecermos debaixo da sentença de morte, para que conheçamos o que significa esse poder da tua ressurreição. Louvado seja teu nome. Te agradecemos. Amém.